O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 25 das Evocações. Perguntas sobre as evocações, parte 8. 282. Continuação. 29. O mesmo espírito poderia comunicar-se ao mesmo tempo, na mesma sessão, por dois médiuns diferentes? Tão facilmente como entre vós, certos homens ditam muitas cartas de uma vez. Observação de Kardec. Vimos um espírito responder ao mesmo tempo por dois médiuns as perguntas que lhe faziam, por um em francês e por outro em inglês, sendo idênticas as respostas quanto ao sentido, e algumas mesmo verdadeiras traduções literais. Dois espíritos evocados simultaneamente por dois médiuns podem travar uma conversação, não necessitando dessa forma de comunicação, desde que leem reciprocamente seus pensamentos. Assim o fazem para a nossa instrução. Se forem espíritos inferiores, estando ainda imbuídos das paixões terrenas e das ideias que tiveram na vida corpórea, pode acontecer que briguem e troquem palavrões, que se acusem mutuamente e até mesmo que atirem os lápis, as cestas, as pranchetas, etc., um no outro. 30. O espírito que é evocado ao mesmo tempo em muitos lugares pode responder simultaneamente às perguntas que lhe fazem? Sim, se for um espírito elevado. Nesse caso, o espírito se divide ou possui o dom da ubiquidade? O Sol é um só, e, no entanto, irradia a sua luz por todos os lados, projetando seus raios à distância sem se subdividir. Dá-se o mesmo com os espíritos. O pensamento do espírito é como uma estrela que irradia a sua claridade no horizonte e pode ser vista de todos os pontos. Quanto mais puro é o espírito, mais o seu pensamento irradia e se difunde como a luz. Os espíritos inferiores são mais materiais, não podem responder a mais de uma pessoa de cada vez e não podem atender a nossa invocação se já foram chamados em outro lugar. Um espírito superior, chamado ao mesmo tempo em dois lugares, atenderá às duas invocações se elas forem igualmente sérias e fervorosas. Em caso contrário, dará preferência à mais séria. Observação de Kardec. Dá-se o mesmo com um homem que, em um mesmo lugar, pode transmitir seu pensamento por meio de sinais que são visíveis em várias direções. Numa sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em que a questão da ubiquidade estava em discussão, um espírito ditou espontaneamente a comunicação seguinte: discuti sobre a hierarquia dos espíritos quanto à ubiquidade. Comparai-nos a um aeróstato que se eleva pouco a pouco no ar, enquanto ainda rasteja na terra. Só um pequeno círculo de pessoas pode vê-lo. À medida que se eleva, o círculo se alarga, e quando atinge a certa altura, é visto por uma infinidade de pessoas. O mesmo acontece conosco. O espírito mau, ainda apegado à terra, fica num círculo restrito de pessoas que o veem. Eleve-se na graça, melhore-se e poderá conversar com muitas pessoas. Quando se tornar espírito superior, poderá irradiar como a luz solar, mostrar-se a muitas pessoas e em muitos lugares ao mesmo tempo. Channing.